parou na primeira aula. Qual é o tema da nossa terceira aula? Amém? Lembrando que é a continuidade da terceira aula. Você sabe me responder aí? O Pentecostes vem, que está em Atos 2:47, que é ele todo. Vocês estão lembrados disso? E que Lucas, para deixar mais didático, ele faz uma divisão dentro de Atos 2 para melhor compreensão. Vocês lembram quais são as três divisões? Você pode repetir aí, só para que a gente possa nos situar aqui. Então, Lucas ele divide e nós vamos ver o evento do Pentecostes em si, ou o evento do Pentecostes, que a gente foi a nossa aula, podemos dizer assim, inaugural desse tema de Atos 2, e depois a gente foi para. Nós vimos, na verdade, né, somente Atos 2, é isso? O evento de Pentecostes, foi isso que a gente viu no estudo? Ou não? O Pentecostes? Me perdoe, estou fazendo confusão. Então, dentro dessas três divisões, nós vimos na última aula a divisão, o evento do Pentecostes, foi isso? De Atos 2 até o 13? Foi isso aí, né? É? Amém? Isso, o evento foi de o evento do Pentecostes. De 1 até o 13. De 1 até 13, né? Isso. E hoje nós vamos ver o 2 e o 3, a segunda divisão e a terceira divisão, que fala a primeira, que é a explicação do que aconteceu no Pentecostes, e essa explicação é o sermão de Pedro explicando o que acontece, e Lucas vai dar ênfase nisso, amém? Então você, para dar continuidade, como já está anotado, você bota a segunda divisão. A primeira divisão nós já estudamos e vamos finalizar estudando essas duas, tá bom? Então nós estudamos quarta-feira o evento do Pentecostes, agora vamos estudar a explicação do que aconteceu em Pentecostes, amém? Então essa é a segunda divisão que Lucas faz dentro do livro de Atos. Está dando para entender, irmãos? Amém? Então essa aula é a terceira aula 3.1, é 3.2, a gente pode dizer assim, que é a continuação da mesma aula, do mesmo assunto, tá? Então a segunda divisão é a explicação do que aconteceu em Pentecostes, a explicação do que aconteceu em Pentecostes. Tá? E essa divisão, Lucas vai usar Atos capítulo 2, versículo 14 ao 41. Atos 2. Foi aula que eu joguei, foi aula. Atos. Eu vou trazer o menino para cá, você vai precisar. Atos 2, 14, 41. Vem para cá, crianças. Vem para cá, por favor. Quem pode ler? Eu tento de verdade que colocar meu cartão, porque ela está ruim, mas é um pouquinho, não é muito. Bem? Atos 14. Ele é extenso, mas é necessário a gente ler ao 41. Atos 2, 14 ao 41. Amém? Ficha. Vai ler? Gente, rapidinho. O Jonathan vai começar a ler. Acompanhe você a sua Bíblia aí, tá bom? Atos 2, do 14 ao 41.
disse em alta voz à multidão: ouça com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus: derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo da terra: sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute: Deus aprovou publicamente Jesus de Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, o seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregam na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-os dos Herodes da morte. Horrores. É o óculos, é o óculos. Soroca, parece Soroca. Pois ela não pôde matá-lo, mantê-lo sob o seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de me admirar que meu coração esteja alegre, que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar da honra, à direita de Deus. Conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram do coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberam a dádiva do
promessa é para vocês, para seus filhos, para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes, salve-se desta geração corrupta. Os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados. Naquele dia houve acréscimos a cerca de 3.000 pessoas. Amém. Palavra da salvação. Amém. Amém, irmãos? Se você não deu a Bíblia hoje, volte. Irmãos, então Pedro, ele, nessa segunda divisão que ele faz, ou Lucas, nessa segunda divisão que ele faz, ele vai colocar, ele vai dar ênfase no que, na pregação de Pedro, amém? Na explicação de Pedro, porque Pedro está, tudo isso que nós lemos é uma pergunta e uma falsa afirmação daquele povo, dizendo que essa galera está bêbada. É por isso que eles estão falando essas línguas que a gente está entendendo, e esse barulhado aí que nos fez correr para cá. E eles estão, irmãos, imagina a cena, eu tento imaginar a cena, eles lá de fora, e para alguém dizer que alguém estava embriagado é porque a coisa não estava bonita, sim ou não? Você vai ver o profeta Eli, o sacerdote Eli, dizendo que Ana estava embriagada. Então a coisa também não estava legal para Ana, não, na vista daquele sacerdote. Então quem está lá de fora está olhando para dentro, está dizendo, cara, eles estão bêbados. E aí Pedro, ele vai explicar o Pentecoste. Nós sabemos que o Pentecoste era uma festa, mas aquele momento ali de Pentecoste, ele vai explicar fazendo um sermão, amém? Quantos estão aqui? E foi justamente isso que o Jonathan leu. Então veremos que esse sermão de Pedro é dividido em duas partes. Coloca assim, sermão de Pedro foi dividido em duas partes. O sermão de Pedro foi dividido em duas partes. Só corrigindo aqui que... Então veremos que esse sermão de Pedro ele foi dividido em duas partes. A primeira parte é a citação que Pedro faz de Joel. Amém? Bote aí. A primeira parte dessa divisão dessa divisão é a citação que Pedro faz de Joel. Amém? O Ellison, tu está com a Bíblia aí? Abre aí Joel, por favor, 2:28. Joel 2:28 até o 22. Eu acho que é 28. 2:28 ao 32. Amém? Enquanto ele está procurando, e você anotou Joel 2:28 ao 32, porque Pedro ele vai se utilizar de Joel para falar e explicar o que está acontecendo ali dentro do seu sermão. Então a primeira parte do sermão de Pedro está dividido na citação que ele pega emprestado de Joel para explicar o que está acontecendo em Pentecostes. Amém? A segunda parte do seu testemunho, a segunda parte do seu sermão é o seu testemunho pessoal acerca de Jesus. Amém? A segunda parte do sermão é o testemunho pessoal acerca de Jesus. Tá? Vão anotando. A segunda parte desse sermão é o testemunho, é o seu testemunho pessoal acerca de Jesus. Tá? Ou testemunho acerca de Jesus também não está errado não, se você escreveu assim, que está em Atos. Presta atenção rapidão.
A primeira que eu falei lá, que está a citação de Joel, é Atos 2, 16 ao 21. Só para a gente fazer uma divisão legal, tá? Atos 2, 16 ao 21. É a primeira parte que ele fala do sermão, que é a citação de Joel, tá? E depois nós vamos ler Joel. Só para dividir. Atos 2, 16 ao 21. Tá? Quer ver? Acompanhe na sua Bíblia, só para você ver Atos 16 ao 21, só para você situalizar o que eu estou falando. Fica na primeira parte do sermão. Atos 2, 16 ao 21. Você não precisa ler, só veja aí como você vai entender essa divisão. Deu para entender? Que é bem aí, ele começa a falar de Joel. Amém? Só para você se situar. Amém? Então, Atos 2, 16 ao 21. A segunda parte está em Atos 2, 22 ao 41. Tá? Quer ver? Olhe na sua Bíblia, você vai ver que termina Joel, ele citando Joel, e começa agora: israelitas, ouça essas palavras. Essa é a segunda parte do sermão de Pedro. Amém? Deu para entender aí? Me perdoe porque eu não dei logo o capítulo, ele fez essa confusão. A segunda parte é Atos 2, 22 ao 41, que é a continuação. Termina ele falando de Joel e começa falando mais algumas coisas. Deu para entender? Amém? Deu para entender aí? Aí o Elcio vai ler Joel 2, 28 ao 32. Lê por favor aí. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém? Preste atenção que Paulo empresta o que Joel falou e está dizendo: o que está acontecendo agora, ou Pedro, o que está acontecendo agora é o que Joel falou. E o que Joel falou dentro disso é que o grande e terrível dia do Senhor. E aí, se você observar o que Joel está falando, ele está falando também de salvação. Então Pedro pega emprestado essa. E aí, irmão, foi fácil para Pedro ganhar aquelas almas. Mas quando Pedro se utiliza de Joel, ele está se utilizando de um texto conhecido para todo judeu. E todo judeu sabia que o grande dia do Senhor viria, seria grande e terrível. Terrível para quem não fosse salvo e grande para quem fosse salvo. Então o que, é que os caras fazem? Ouvindo Pedro falar: cara, se é hoje que vai acontecer isso, eu quero o Senhor. 3.000 pessoas entenderam dessa forma e disseram: eu quero o Senhor. Amém? Então, vamos ver. Então a primeira parte desse sermão de Pedro é a citação de Joel, como já falamos. É importante observar que na primeira parte do seu sermão, Pedro faz duas coisas muito interessantes. A primeira, Pedro faz uma interpretação e pega essa interpretação e agora ele faz uma aplicação na interpretação que ele está fazendo. Amém? Então duas coisas Pedro faz nessa primeira parte do sermão. O que Pedro faz? Ele interpreta e aplica. Amém? Ele faz uma aplicação nessa primeira parte do seu sermão. Por quê? Porque ele está interpretando, ele está dizendo: o que Joel falou é isso que está acontecendo. E a aplicação dele é isso que está acontecendo. Então vocês precisam ser salvos. E salvos como? Se arrependendo e sendo batizados. Quantos estão aqui? Então ele faz duas coisas.
ele faz uma interpretação, tá? E a segunda coisa que ele faz é uma aplicação, citando Joel 2. Então, irmãos, qual é a primeira observação que nós temos que fazer? O sermão de Pedro foi da cabeça dele? O sermão de Pedro foi ideia dele? O que ele se utiliza para começar a pregar, a começar a formar esse sermão dele? O que ele se utiliza? Da palavra. Então a primeira coisa que nós vemos aqui acontecendo nesse sermão de Pedro é que ele não tira ideias da sua cabeça, ele puxa o que foi profetizado e traz para cá. Amém? Então nós aprendemos algo com Pedro aqui: nenhum sermão deve ser da nossa cabeça, nenhum sermão deve ser de pensamentos nossos, mas trazido pelo Senhor e dando ênfase na palavra. A palavra tem que nos respaldar. Amém? Nós estávamos vendo hoje um vídeo curto que a menina ali mostrou para a gente, de um camarada fazendo uma oração, ensinando a pedir as coisas para Deus. E o cara tem seguidor a milhão aí, irmão. Um monte de gente seguindo o cara. E ele disse: eu vou ensinar essa oração, você pedindo a Deus, que é ser, tipo assim, não era com essa fala, mas é certeiro. Se você pedir, ele vai fazer. Entende, irmão? Tá? Entende? Então, cara, o sermão, ainda que seja muito bonito, se ele não for, se a base dele, se a estrutura dele não for a palavra, irmão. Quantos estão aqui? Amém? Então nós vamos ver, e já falei isso, que as igrejas que mais crescem, elas não se utilizam da escola bíblica, porque pensar liberta, irmão. Então é melhor eu ensinar, no sentido de um líder espiritual, ensinar a você só vir para a igreja, receber o que eu tenho para dar, porque eu passei o dia lendo, o dia no monte, para você receber. Aí você vem, recebe e vai embora. Eu vi o Douglas Gonçalves falando algo interessante. Ele dá muito exemplo de como ler a Bíblia e ouvir só ela, ouvir outros falar dela. Ele disse que a primeira vez que ele saiu para ministrar como um palestrante, saindo da sua cidade em São Paulo, indo em Manaus, a igreja de Manaus pagou a passagem para ele e para a esposa dele ir, e a secretária da igreja dele disse: pastor, está aqui emitido já a passagem, vai sair de Congonha, vai sair de Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos. Ele pegou o bilhete e saiu correndo. Saiu 1 hora antes, eu acho, ou mais de 1 hora antes, chegou lá, e ele está na fila aqui do guichê para emitir a passagem. Quando ele vai emitir, a mulher está dizendo: não tem nenhum nome, não tem nenhuma passagem no nome de vocês. Ele disse: não, mas como? Ela não tem, não está constando. Quando ele pega o bilhete, ele vai ler o bilhete, estava lá que era o aeroporto de Congonhas, que é longe. Ou seja, ele ficou pela palavra que a pessoa falou e não pelo papel. Custava ele pegar o papel e ler. Muitas das vezes ele usa, e é muito interessante que ele utiliza disso. Ele disse: a gente está acostumado a ouvir o que os outros falam para a gente. A gente não está. Os bereanos faziam o que Paulo estava ensinando, e os bereanos estavam aqui, ó, na palavra. Vamos ver mesmo o que Paulo está falando é verdade. O problema é que a gente ouve, e só ouvir não adianta. Quantos estão aqui? Então nós precisamos aprender com Pedro. Pedro começa o seu sermão usando a palavra do Senhor, interpretando ela de forma clara e fazendo uma aplicação da sua mensagem. Quantos estão aqui? Então a base do sermão de Pedro é a própria Escritura, não é uma ideia da sua cabeça. Pedro cita um texto que era conhecido dos judeus, e havia uma expectativa sobre esse texto. Havia uma grande expectativa em todos os judeus sobre esse texto. Todo judeu esperava por isso, irmão. E o contexto era porque eles iam ser livres do cativeiro de Roma, que talvez era o pior cativeiro que tinha, irmão, o de Roma. Para você ter ideia, hoje eu estava lendo e estudando um pouco.
sobre os cativeiros, o pior cativeiro de Roma era que eles implantaram de fato, eles distorceram toda a cultura judaica. Os reis, os governadores de Roma que passaram, eles não deixavam eles tirar o sábado, fazer o sabate, não deixava. Eles sacrificavam porcos no lugar onde era sacrifício de cordeiro, de boi. Por quê? Porque para um judeu porco é algo maldito, e eles faziam questão de sacrificar os porcos aonde no altar que era sacrificado só para distorcer. Você entende? Eles olhavam para a escritura, não está dizendo isso, vão fazer totalmente diferente. Então havia uma expectativa: quando é que o Senhor vai vir? E quando vai ser terrível para Roma? E quando ele vai assumir tudo? Quantos estão entendendo? Amém? Então, quando Pedro está citando isso, ele consegue ganhar a atenção daquele povo, porque aquele povo acreditava naquela profecia de Joel e esperava pelaquela profecia. Amém? Então, toda a explicação que Pedro está dando a partir de então é fundamentada em uma profecia que fala do derramamento do Espírito, e entre os judeus havia uma grande expectativa desse derramamento, porque no dia que isso acontecesse seria o dia que se manifestaria a real chegada do reino de Deus e, consequentemente, a restauração do poder de Israel. Então, quando Pedro está falando sobre o derramamento do Espírito, afirmando que o que aqueles homens estavam testemunhando não era embriaguez, mas sim o cumprimento de Joel 2, Pedro estava dizendo, o que Pedro estava dizendo era que o que vocês estão vendo aqui não é uma ideia, uma invenção ou algo da nossa cabeça ou da nossa força. O que Pedro estava dizendo é: o que vocês estão presenciando aqui foi o que Joel declarou lá atrás. E isso aqui, irmãos, chama a atenção daqueles homens. Amém? A segunda parte do sermão de Pedro foi o seu testemunho pessoal acerca de Cristo, de Jesus, que está em Atos 2, 22 ao 41, que nós já lemos com Jonathan. Amém? E que você já anotou. Então veremos 6 destaques. Colocam aí, 6 destaques. Colocam aí, destaques. 6 destaques doutor ruim. 6 destaques que Pedro usa para falar de Jesus no seu sermão. Amém? 6 destaques, eu vou falar de um por um, eles não são extensos, mas eu poderia falar logo os 6, mas eu vou falar de um por um e você vai anotando, tá bom? Para falar de Jesus no seu sermão, tá? Até aí você pode anotar. Esses destaques nos ajudarão a entender qual foi a estrutura do sermão de Pedro. Esses 6 destaques vai nos ajudar a entender como Pedro estruturou o seu sermão. Amém? E isso está muito fresco para o Elson, né? Que estudou quase 2 dias aí direto com o AP, que se chega a sair fumaça da cabeça, né? Amém? Então, o primeiro destaque que Pedro faz para estruturar a sua mensagem, seu sermão, é a vida ministerial de Jesus. A vida ministerial de Jesus. Começando pela Manu, a gente vai 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termina na Noélia. Começando com a Manu. A Manu vai ler pra gente esse destaque que Pedro vai fazer em Atos 2, 22, Manu. Dá o microfone pra Manu, por favor. Atos 2, 22. Para mais israelitas escutar
Amém? Então, o primeiro destaque que Pedro faz é a vida ministerial de Jesus. Ele está dizendo o que Jesus na terra estava fazendo como ministro. Amém? Então Pedro, ele é muito esperto, ele é muito dotado do Espírito mesmo, de ser muito cheio do Espírito, porque ele vai começar o seu sermão na sua segunda parte. A primeira parte ele faz o quê? Chama a atenção do povo. E como ele chama a atenção do povo? Trazendo a profecia de Joel. Quantos estão entendendo? Depois que ele captura a atenção do povo, porque imagina, irmão, eu imagino as pessoas, aquele tumulto, eles estão bêbados, não sei o quê. E aí Pedro sobe em um lugar e diz: gente, por favor, o que vocês estão vendo aqui é o que Joel falou e que vocês estão esperando. Todo mundo, opa, vamos dar atenção. Pedro capturou a atenção do povo. Agora Pedro vai dizer: eu vou começar a estruturar o meu sermão a partir do ministério de Jesus. Quantos estão aqui? Ele começa então a falar o que Jesus faz, e olha a afirmação que Pedro faz: vocês bem sabeis que ele fez isso. Vocês sabem, vocês viram ou ouviram que Jesus fez isso. E o que Jesus fez? Pedro está dizendo, ele está dizendo no 22, bem aqui, depois de 22, israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. E como veio a aprovação de Jesus? Por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Ele está dizendo: gente, Jesus foi aprovado, e por a aprovação dele veio através dos milagres que vocês presenciaram. Quantos estão aqui? O segundo destaque que ele faz para estruturar o seu sermão é a morte de Jesus. O Ellison lê 23, Atos 2, 23. A morte de Jesus. Atos 2, 23. A morte de Jesus. O segundo destaque é a morte de Jesus. Atos 2, 23. Pode ler, Ellison. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e paciência e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Amém? Aqui eu vou ler então. Este homem foi entregue por próprio propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Então, Pedro está dizendo que eles sabiam o que Jesus fez, porque ele foi aprovado por Deus. E agora Pedro vai dar um tapa sem mão na cara deles, dizendo: vocês sabiam disso, e mesmo sabendo, vocês aprovaram a morte dele, vocês mataram ele por intermédio de homens maus. O que Pedro estava dizendo? Vocês não sujaram as mãos, mas vocês determinaram, ou seja, vocês votaram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Vocês também mataram Jesus. Quantos estão aqui? Isso. Vocês eram coparticipantes dessa morte. Quantos estão entendendo? Não foi vocês que pegaram vamos usar o martelo e prego, né? Não foi vocês que pegaram o martelo e prego e colocaram ele na cruz, mas vocês também colaboraram para que isso acontecesse. Quantos estão aqui? Então Pedro exalta o Senhor, falando sobre, daqui a pouco a gente vai falar de exaltação, mas Pedro eleva o ministério de Jesus e agora coloca os caras em saia justa, porque eles vão dizer: olha, vocês sabendo que ele era aprovado por Deus, vocês crucificaram ele. Quantos estão aqui? O terceiro destaque, aí a Neide lê para nós. O terceiro destaque é a ressurreição, que está em Atos 24 ao 32. Porque para a Neide é grande, né, Neide? Neide, para a gente ganhar tempo, tu vai ler o 24 e vai pular, mas você deixa anotado aí, tá, gente? Do 24 ao 32. Presta atenção, Neide. Você vai ler Atos 2, 24
Quando terminar o 24, você vai pular para o 29. 29? Peraí. Nós vamos até o 32. Você vai até o 32. Você vai ler o 24 e o 32 só, tá bom? Só que é anotar todos esses outros versículos, tá? Lê Atos 2, 24 e pula para o 32, por favor. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. 32 agora. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Amém? Então você percebe como Pedro está estruturando a sua mensagem. Pedro começa como, irmãos? Vamos sempre fazer essa reflexão para a gente ir se atualizando. Pedro, ele fala primeiro do ministério de Jesus. Cara, ele era de Deus, porque ele fez esses milagres. Depois ele faz uma acusação para aqueles homens. Quantos estão aqui? Então ele expõe o pecado daqueles homens, mas ele não deixa aqueles homens de mão atada. Por quê? Porque a cabeça daqueles homens já era: pronto, a gente matou o cara. A gente matou o Filho de Deus, e agora? Só que Pedro vem com uma boa nova. Pedro vem falando: esse cara que vocês mataram não ficou morto. Pedro vai usar a terceira parte dizendo: ele ressuscitou. Quantos estão aqui? E aí mais uma vez Pedro vai usar uma citação de Davi. Foi onde a gente não leu, que a gente pulou para ganhar tempo. Ele vai citar de novo as escrituras dentro do seu sermão. Ele vai dizer: cara, Davi já falou isso. Quantos estão aqui? Então primeiro Pedro fala da vida ministerial de Jesus, fala da sua morte. Terceiro ele fala da sua ressurreição. A quarta o Felipe vai ler para a gente. A menina aqui, a coisa que está em a quarta é a exaltação que Pedro faz. Só bota a exaltação, eu estou só falando aqui para inteirar, que Pedro faz de Jesus. Amém? Exaltação está em Atos 2, capítulo 2, versículo 33 ao 36, tá? Vai. Não foi o cão, mas foi o gato que entrou na igreja, só para ficar registrado aqui. Vai. 32 ao 36. Atos 2, 33 ao 36. Já. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Amém, irmãos? Está dando para entender? Agora Pedro faz o que? Jesus ressuscitou. Pedro de novo enfatiza bem que eles crucificaram. Mas o que é que Pedro fala? Cara, ele ressuscitou, e não só ressuscitou, como ele foi exaltado. E Pedro de novo puxa mais uma palavra que Davi liberou. Como os que já estudaram sobre teologia sabem, que o Eras estudou, a Noélia já estudou, a Júlia também já estudou um pouquinho, eu estudei, o Jonathan. A gente não conta muito porque o nosso foi meio capenga, né? Mas os professores, quando vão falar dessa montagem do sermão, eles usam o que Pedro está usando é recheando a mensagem. Amém? O que Pedro está fazendo? Ele está falando da ressurreição, mas não está ficando nas suas palavras. Ele está recheando a mensagem como? Ele está pegando versículos, ele está pegando palavras que foram proferidas por homens que aqueles caras estavam habituados a ler. Ele está usando e recheando a sua mensagem. Quantos estão aqui?
Amém? Fazendo o quê? Fazendo uma exaltação. Está dizendo, o que Davi falou, foi isso que Deus fez com o seu filho. Exaltou ele. Quantos estão aqui? Amém? O quinto destaque que Pedro faz no seu sermão é da salvação. O quinto destaque é a salvação. Coloque aí. Salvação, que está em Atos, capítulo de número 2, versículo 37 ao 39. Atos 2, 37 ao 39. Amém? Esse é o de onde ele fez assim. Já, Felipe. 37, Luiz, até o 39. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a ele e aos filhos da porta. Espera aí rapidinho, Felipe. Presta atenção, que Pedro está chegando no seu objetivo. Cara, eles estão... Olha como já está a mensagem. Eles estavam zombando. Agora Pedro chama a atenção usando Joel, prende a atenção deles, vai falar do ministério de Jesus, da morte de Jesus, eu sou bom de memória, da ressurreição de Jesus, da exaltação de Jesus. Agora o povo já está assim, ó, meu Deus, e agora? Já era pra gente. Aí Pedro, ele vai, cara, que homem cheio do Espírito, irmão. Aí vai, Felipe. Que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chama. Amém? Cara, esse Pedro é muita onda, porque ele está fazendo todo esse reboliço. Agora os caras estão com a pulga atrás da orelha dizendo: como é que se resolve isso? Como é que fecha essa conta? Pedro vai dizer: cara, não fiquem aflitos, vocês precisam fazer uma coisa, vocês precisam primeiro se arrepender. E aí ele vai falando: vão ser batizados, e essa promessa não é só para vocês que estão aqui. Ele vai falar sobre uma conversão geracional. E ele vai romper dizendo, e isso quebra a tese de que Pedro também não pregou para o gentio. Pedro pregou, a Bíblia vai falar isso. E Pedro vai dizer não só para esse povo, mas para todos aqueles que Deus chamar. E aí em Atos 10, o que Jesus faz? Pega a palavra que Pedro lançou e diz: cara, não está lá, Senhor, vamos trazer para cá. Espera aí, tu prega bonitinho em Atos 2, dizendo que Deus vai salvar quem ele chamar. Agora que ele está chamando os ímpios, os gentios, você quer dizer que não come nada impuro? Então Deus encurrala Pedro, dizendo: Pedro, eu vou te pegar pelas tuas palavras. É quem eu chamar, não é quem você escolher, é quem Deus chamar. Amém? Quantos estão aqui? Então ele vai usar exatamente vamos dizer que dentro do sermão de Pedro lança a rede. Amém? O apelo, o lançamento da rede é aqui, porque agora eles querem uma solução para aquilo que eles estão enrolados. E Pedro vai dizer: vocês não vão ser acusados, porque aí Pedro joga a Bíblia. Arrependam-se, porque a primeira indagação deles era: estão bêbados. O que é isso? Agora estão, como é que a gente sai disso agora? Quantos estão aqui? Amém? E o último destaque, o sexto destaque, é a comunidade de Cristo, ou a família de Cristo. A comunidade de Cristo, ou a família de Cristo. Atos 2, 40 ao 41. Desta geração corrompida, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Deu para entender aqui?
ele joga a rede e essa galera agora foram. Deixa eu tirar esse copo daqui. E o que vai acontecer, irmão? Ele jogou a rede, agora esse povo vai ficar à deriva? Não. Pedro diz assim: agora o Senhor vai acrescentar vocês em uma família, em uma igreja, em uma comunidade de fé. Quantos estão aqui? Vocês vão caminhar junto, é o Senhor que está acrescentando. Quantos entenderam? Percebam como Pedro constrói o seu sermão. Depois do Espírito ter descido sobre a igreja, ele constrói um sermão todo, irmãos, após o Espírito ser derramado sobre a igreja. Até aqui foi a segunda divisão que a gente fez, amém? Que foi a explicação do Pentecoste, não é isso? Né? A explicação do Pentecoste mediante o sermão de Pedro. Essa foi a segunda. A terceira divisão é o efeito do Pentecoste, a vida da igreja, amém? O efeito do Pentecoste, a vida da igreja. Está dando para entender, irmãos? Amém? Eu peço para você, não precisa ser hoje, mas faça uma revisão ainda essa semana do estudo completo, porque agora nós estamos finalizando o estudo, aí você pega desde o começo para você ter um melhor entendimento, tá bom? Terceira divisão, o efeito. Eu estou falando muito rápido ou dá para tá dando? O efeito do Pentecoste, tá? Pode perguntar, Ney. Eu estou falando só porque a garganta tá para dar um. A terceira divisão, o efeito do Pentecoste, a vida da igreja, que está em Atos 2. Aí a Noélia já está bem aí. Lê para nós, por favor. Atos 2, 42 ao 47. Atos 2. Se quiser anotar logo, Noélia, não sei se tu anotou. Se quiser anotar, Atos 2, 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. O efeito do Pentecoste e a vida da igreja, a terceira divisão do nosso estudo de hoje. E essa é a última divisão que a gente vai ver, tá? Dentro do estudo o Pentecoste, tá? Terceira divisão tá? Pode ler, se você quiser. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Felipe, para de ver A terceira divisão que ele faz é o efeito do Pentecoste. O que foi que causou pós-Pentecoste? O que foi que aconteceu pós-Pentecoste? Porque nós estamos durante o Pentecoste, é a salvação daqueles 3.000. É o derramamento, é a salvação daqueles 3.000. Agora nós vamos para o pós-encontro. Pode ser assim dizer. O pós-encontro, o pós-derramamento do Espírito. O que acontece? A vida da igreja. Amém? Foi o que você já anotou e a gente já leu. Então iremos ver qual foi o efeito de Pentecoste na vida da igreja. Veremos 4 características da vida da igreja. Coloquei 4 características da vida da igreja. 4 características da vida da igreja.
Amém? Quatro características. A primeira característica que a gente vai ver aqui nessa igreja é: eles aprendiam. Eles aprendiam. Que está em Atos 2, 42, só a parte A. Eles aprendiam. Amém? Porque já vai começar o 42 dizendo: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Atos 2, 42, mano. Parte A. Amém? Então o que acontecia ali? A primeira característica daquela igreja era uma igreja que aprendia. Eu lembro que no começo da minha caminhada, esse dia eu botei no meu status, estudando, eu lembro de uma frase de um pastor, que ele disse, isso ficou marcado em mim. Ele falou: nunca esqueçam disso, vocês precisam ter um coração ensinável. O momento que o coração de vocês se fechar para o ensino, seja de quem for falando, seja de um ancião que não conhece a Cristo, mas está contando a sua vida, aprenda alguma coisa. Na verdade, nós temos que ser eternos aprendizes, no sentido não é de eternidade, mas enquanto estivermos nessa vida, nós precisamos aprender. Porque todos os dias a gente aprende com criança, com adultos, todos os dias, amém? E com a palavra do Senhor, com as Escrituras. Então deixa eu falar uma coisa, irmãos: desconfie de quem só quer os holofotes, só quer a fumaça, só quer o evento por si, mas não quer mergulhar nos ensinos, não quer mergulhar na palavra, não se dedica em estudar as Escrituras, não se dedica a participar de estudo, seja quem estiver aqui na frente falando, irmão. Por quê? Porque a característica daquela igreja que recebeu o derramamento do Espírito eles aprendiam. E Pedro, Lucas está escrevendo e ele está narrando isso, ele está dizendo, e eles eram dedicados, eles se dedicavam ao ensino. A pergunta você é somente um aluno ou é um aluno dedicado? Porque o aluno dedicado, ele vai se destacar, porque não é porque nós estamos estudando que a gente, enfim, cara, a gente é top, não. O estudo, o ensino, o aprender tem que vir com uma dedicação, irmão. Eu ouvi de uma pessoa que dizia: o meu filho não precisa estudar, não. Ele na hora da prova, ele se sai bem, irmãos. Até a quinta série vai, até a quinta série deu certo. Agora já deu ruim, irmão. Por quê? Porque automaticamente aquela mãe estava colocando na cabeça do filho: não dá importância, não seja um homem dedicado ao estudo, só estude. Eu quero te falar, quem vai para a aula, irmão, quem está matriculado, quem compra um caderno, quem tem uma mochila, quem tem quem tem um estojo cheio de caneta e vai para a aula, isso vai determinar que esse cara vai ser, essa mulher vai ser bem sucedido na vida? Quem dera se fosse assim. Se o segredo fosse comprar uma mochila, um caderno, caneta, cara, eu tava atendente, acabado o meu expediente agora do hospital, seria um médico. Porque todo ano eu estava com uma mochila, um caderno, uma caneta, mas eu não era dedicado, irmão. Então não adianta sermos uma igreja que tem um estudo, uma escola de fundamentos, se nós não nos dedicarmos a estudar as Escrituras de fato. Se só é mais uma quarta, que hoje é quinta, mas só é mais uma quarta de estudo, irmão. O que vai determinar não é o quanto você tem anotado aí, mas o quanto você tem se dedicado a estudar o que você tem anotado. Porque eu posso ter um caderno todo cheio, mas se eu não pensar nisso, se eu não parar e ficar, cara, mas olha como eu estou entendendo agora Atos 2. Olha como eu estou entendendo quem foi Lucas que escreveu. Lucas escreveu, o Evangelho de Lucas escreveu Atos. Cara, se eu não estiver me dedicando no estudo, não adianta, irmão. Quantos estão aqui? Amém? Então eu vou tirar o exemplo do meu filho. Ele fez o primeiro ano da prova que ele vai fazer esse ano. Cara, ele se dedicou
mas não se dedicou ao tanto que ele está se dedicando agora. E se ele não passar agora e se dedicar mais ainda, o meu irmão foi assim. Passou 5 anos se dedicando, mas conseguiu o objetivo que ele tinha determinado dentro dele. Mas eu te pergunto, foi só porque ele fez 5 vezes a prova? Não, foi pela dedicação de estudar. Cara, eu tenho experiência aqui, eu errei nisso e nisso, então eu vou me dedicar para mim poder. Quantos estão entendendo? Amém? Vamos continuar, que a minha garganta já está. Segunda característica. Agora pronto, é São Paulino. Sem camisa não pode vir para o culto. Amém, irmãos? Segunda característica, eles eram uma igreja que amavam. Eles eram uma igreja que amavam. E aonde isso fica evidente? Na comunhão, na coinonia da igreja, que é a parte B de Atos 2, 42. Amém? A parte B, que diz o quê? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do pão e na oração. Amém? A segunda característica, eles eram uma igreja que amavam. Eles eram uma igreja que amavam. Atos 2, 42. Deu para anotar? Segunda característica, eles eram uma igreja que amavam. Tá? Eu poderia botar aqui, colocar como característica também, mas era a vida deles, era de oração. Então não vamos nem botar que eles eram uma igreja que orava, porque eles faziam isso, tá bom? Mas eles eram uma igreja que amavam. E aonde fica claro isso? Na comunhão que eles tinham. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa, só tem como a gente andar em comunhão nos amando. Sabe por quê? Porque não vai dar certo e não dura muito tempo uma igreja que caminha sem amor um pelos outros. Não tem como, irmão, porque nós somos difíceis, nós somos diferentes, nós temos mania. Um gosta do frango todo e come todo ele, se ninguém chegar logo come todo o frango, e outro só come o peito do frango. Outro come todos os temperos, até que cebola crua, outro cata tudo que tem. Nós somos difíceis, irmão. E como nós mantemos vivos, juntos, nos amando? No partir do pão, na oração, no comer, mas também estamos juntos em oração. Quantos estão aqui? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa que isso foi fala da minha esposa, depois você fala com ela, mas isso é verdade, é uma verdade, e é muito bom ouvir essas coisas. Não pense que eu acho ruim, não, eu acho bom. Ela falou: Flávio, nós temos que nos acostumar de uma coisa, nós não podemos cancelar a oração por causa de chuva, porque nós vamos para qualquer lugar debaixo de chuva. Temos que parar com isso, temos que chegar e abrir. Claro que a Júlia falando do lado dela, tem uns carros, mas a gente já veio nessa estrada a pé vindo para a oração, na chuva, irmão, brincando com a irmã. E você sabe que na Vale quase não tem lugar para ficar embaixo. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, piorou, não tinha nenhuma puxada, e a gente vem de casa até aqui a pé, e isso fechado o tempo, chuviscando já. Sabe, nós temos que parar com isso, de adiar, melhor de cancelar. Quantos estão aqui? Amém? Então nós precisamos entender que a comunhão é comer, e comer nós conseguimos sair debaixo de chuva, mas também oração, é estar juntos, irmão. Eu estou indo porque aí eu vou orar junto com a Noélia, junto com meus irmãos, nós vamos estar em comunhão, em oração, estamos juntos, e todas as vezes que a gente é junto, é um pretexto para estar junto, irmão. Todas as vezes que tem uma convocação de estarmos aqui, é um pretexto de estarmos juntos. E como vamos estar juntos? Amando. E aquela igreja era uma igreja que amava. Amém? A terceira característica. Peraí, volta aqui rapidinho. Não anote a terceira característica não, por favor. Amém? Porque dentro dessa característica, da segunda característica, nós vamos ver, e falando ainda de comunhão que aquela igreja vivia, veremos 2 aspectos
que demonstram que aquela igreja amava. Amém? Bote aí, presta atenção. Está dentro, só para que você consiga entender. Segunda característica, amém? Está bem aí. Dentro da segunda característica, nós vamos ver dois aspectos dentro da segunda característica, tá bom? Então é como se a gente vai abrir um parênteses dentro da segunda característica. Deu para entender, irmãos? Por que eu estou repetindo? Porque senão faz confusão mesmo. Parece que a gente já está indo para outro lugar, mas nós estamos na segunda característica, que é que eles se amavam, que a igreja amava. Amém? Está dando para entender, irmãos? Então nós vamos falar de dois aspectos. Eu falei que a característica foi aspecto, né? Que tem a ver com, que demonstra que eles eram uma igreja que amava. E esses dois aspectos têm a ver com a partilha, porque a partilha é a ação da comunhão. Amém? Deu para entender? Nós vamos ver dentro desses aspectos, eles têm a ver com a partilha, que é de partilhar. Não é partilha de dente não, amém? Não é partilha é partilhar, eles repartiam. Essa partilha vem de repartir, amém? Deu para entender? Está dando para entender, irmão? De verdade. E eu acho interessante que a partilha é a ação da comunhão. A partilha é o que vai dizer se nós vivemos em comunhão ou não, irmão. Porque eu posso dizer, não, eu vivo em comunhão com a Noélia, mas será que eu estou disposto a compartilhar do que eu tenho? Ou eu só estou disposto a estar junto? Porque é aqui que nós vamos dividir os homens, no sentido de maturidade, dos meninos. É aqui que nós vamos ver se o que eu quero é estar junto, ou se o que eu quero é ter comunhão com meu irmão. Quanto você está entendendo? Dá para entender aqui, irmão? Então o primeiro aspecto dessa partilha, coloque aí o primeiro aspecto dessa partilha, ele é vertical. Já estou forçando a minha garganta, misericórdia. Parece complicado, mas vai dar certo. Tá? Você pode me responder por que esse aspecto é vertical da partilha? É, vertical. Quando eu falo assim, o Jonathan vai partilhar do que ele tem verticalmente, o que é que você imagina com essa fala? Vertical é isso aqui, ó. Pois é, quando eu falo assim, Jonathan, ele vai compartilhar com a gente agora o que ele recebeu verticalmente. O que isso liga para você? Ele está compartilhando do que ele recebeu de Deus. Amém? Então, a busca dele individual com Deus vai gerar nele um depósito do Senhor, que ele vai vir para a comunhão e vai compartilhar com a gente verticalmente do que ele recebeu. Quantos estão entendendo, irmão? Então não tem isso, cara. O John tem um cara muito de Deus, ele tem uma experiência muito tremenda no quarto dele, cara. Mas quando chega aqui, ele é tímido, ele se retrai, ele fica calado, ele não quer compartilhar do que ele recebeu de tarde do Senhor. Quantos estão entendendo? Amém? Então essa partilha vertical fala da comunhão que eu tenho com Deus, e essa comunhão que eu tenho com Deus, eu recebo dele coisas, dons, eu recebo dele palavras proféticas, eu recebo dele curas divinas, que eu tenho que trazer para o corpo, e eu tenho que compartilhar com a igreja. Quantos estão entendendo? Então, para nós, no nosso encontro como culto, como igreja, tem que ser normal eu olhar e de repente ver a Evelyn orando sobre a vida da Bia, eu olhar daqui de cima no meio do louvor, no meio da pregação, a Amanda sair do seu lugar e compartilhar algo de Deus, uma palavra do Senhor na vida do Cauã, na vida da Ariane. Quantos estão entendendo? Nós não podemos ficar tímidos, irmãos, a não ser que a gente não busque o Senhor.
aí isso é grave, irmão. A não ser que eu não tenha um tempo de comunhão com o Senhor e Ele não está depositando sobre a minha vida. Porque quando eu venho para cá para partilhar, e eu estou falando para cá, não é só nesse quadrado aqui, irmãos. Sabe, nós vamos chegar mais na frente, não nesse estudo, mas nos outros estudos, sobre essa questão dos dons, sobre praticarmos os dons. Isso vai acontecer em algum momento na escola de fundamentos. Mas enquanto isso não acontece, irmão, exerçam isso. Eu lembro que a Noélia já compartilhou também, nesse mesmo dia que ela compartilhou lá em casa, eu acho que foi em casa, eu compartilhei com ela, que no dia da oração, que eu estava falando de algo, Deus falou que era para Noélia aquilo, mas eu fiquei tímido e não falei para ela. Ela chegou e disse: pastor, naquele momento que o senhor estava falando aquilo, Deus falou que era para mim. Eu disse: Noélia, Deus falou para mim que era para ti. Eu te pergunto, irmão, será que eu não estou dizendo isso porque eu não estou na mente da Noélia, mas eu tenho certeza de uma coisa, ela sairia com mais confirmação que Deus está falando exatamente aquele assunto com ela. Não é porque ela precisa de um homem mas, irmãos, Deus faz dessa forma, irmão. Ou você acha que ele não poderia fazer o que Pedro fez na casa de Cornélio, ele mesmo fazendo, mas ele usa Pedro para fazer na casa de Cornélio? Quando você está entendendo? Ou você acha que a mesma luz e a mesma voz que falou com Saulo não poderia te arrancar aquelas escamas dos olhos de Saulo? Ou Jesus gastou todo o ki dele, todo o poder dele naquele encontro? Quando você está entendendo? Tipo assim, Deus esgotou a sua força e disse: Ananias, agora resolve lá que eu estou cansadão, porque derrubar o Saulo foi difícil. Quando você está entendendo? Mas ele faz isso, irmãos, e a gente não pode se intimidar. A gente não pode ser uma igreja tímida, dentro e principalmente fora. A galera tem que chegar aqui, irmãos, e não é um teatro que nós estamos fazendo, mas isso tem que ser comum entre nós. Sabe o que acontece, irmãos? E eu não volto a dizer, eu não estou tirando de parâmetro nem de medida, mas sabe o que acontece no Tameon, irmão? As crianças, imagina, o João foi a primeira vez lá. Quando termina, tem uma fila de crianças liberando palavras sobre João. Irmão, eu vi quando a gente estava orando, eu vi você fazer tal coisa com uma mochila ou tal. Faz sentido para você, João? Agora não faz mais, eu vou orar sobre. Outro vem, irmãos, crianças. Quando vai alguém ministrar lá, o Rogério Ribeiro estava lá, irmão, no final do culto tem uma fila de irmãos que vão liberar palavras sobre aquele cara que ministrou na casa deles. E eles fazem fila lá, profeta, ou apóstolo, ou pastor, ou mestre, ou evangelista. Quando você estava ministrando o cara, Deus falou, e tudo com supervisão do Rafa, do profeta Rafa. É como se o Rafa fosse aquele crivo, não para julgar, tipo, o Jonathan chega lá, é da igreja de lá, chega com o Rafa, enquanto o pastor Flávio estava pregando, eu tive uma visão, aí o Rafa vai dizer: cara, segura, não é para agora, depois a gente conversa sobre isso. Pronto, o irmão não sai frustrado. Quando você está entendendo? Por quê? Porque nós estamos partilhando o que a gente recebeu verticalmente. Nós temos que tirar essa ideia. Eu sei que essa ideia aqui já não é tão implantada, mas pode ter vestígio dela. Nós temos que tirar a ideia de que quem vai ser usado vai ser quem vai pregar e quem vai cantar. Nós temos que tirar isso imediatamente da nossa cabeça, irmão. Eu tenho que sair de casa imaginando, cara, se o Senhor quiser fazer o que o Senhor fez no quarto comigo lá, fique à vontade. Senhor, é para me comunicar aquilo que o Senhor me falou lá no quarto, para a igreja, para um irmão específico, para a igreja em geral. É sair conversando com Deus, vindo para o culto, irmão. Como você está entendendo? Eu não posso chegar aqui, irmãos, trazendo a minha marmitinha, a minha vasilha seca, para pegar e encher a minha vasilha de comida que foi liberada e ir para casa. Não, eu tenho que vir com ela cheia, e quando eu coloco ela, e aí esvazia, eu coloco coisas que os meus irmãos liberaram. Isso é partilhar. Quantos estão entendendo? Amém? Quantos já foram para algum lugar levando uma comida e voltou trazendo outra de um lugar que você foi compartilhar de um dia? Não é assim? Amém? Não que você vá com interesse, mas você chega lá, opa, sobrou isso aqui, a vasilhinha que eu trouxe aqui de vatapá vai servir para me levar um pedaço de bolo, vai servir para me levar um pedaço de carne. Quantos estão entendendo, irmão? É isso que é comunhão. É isso que é uma igreja que ama.
Uma igreja que ama não está preocupada só em se encher no quarto, mas está preocupada, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, hoje vai ter um encontro com os irmãos, seja na casa, seja no culto, seja no vôlei. Senhor, se o Senhor quiser me usar nesse dia com meus irmãos, eu estou aqui. Quantos estão entendendo, irmão? Tá dando para entender, irmãos? 9 horas em ponto eu já vou adiantar aqui. O segundo aspecto dessa partilha, que você já sabe o que é. Qual é o segundo aspecto? Se tem o vertical, tem o horizontal. O vertical fala do que eu recebo com Deus e o que Deus coloca dentro de mim para me partilhar com os irmãos. O horizontal, o Jonathan hoje vai compartilhar com a comunhão, com a coinonia, com o corpo de Cristo horizontalmente. O que você imagina que o Jonathan vai fazer? Irmãos, comprar pizza? Vamos fazer uma cesta básica para ajudar o irmão aqui que está sem emprego? Cara, eu não tenho muito, mas o que eu tenho é uma bicicleta. Dá para te ficar essa semana trabalhando, irmão? Não tenho muito, mas o que eu tenho aqui eu posso compartilhar com a comunhão, com a comunidade. Quantos estão entendendo? É o que eu recebo aqui, agora. Quantos estão entendendo, irmão? Então, compartilhar horizontal tem a ver com o que eu tenho aqui e agora. É por isso que você não pode deixar passar. Cara, isso vai servir para quem está trabalhando, principalmente para o Alex, mas não é uma indireta e nem uma direta, é para o corpo. Eu não posso pensar porque o meu salário aumentou. Isso ainda não aconteceu, né, Alex? Vai acontecer em nome de Jesus. O meu salário aumentou, mas por que aumentou? Será que é para mim só ter um conforto melhor? Não, irmãos. Irmão, essa igreja está prestes, e nós não estamos botando esperança nisso, irmão. E eu não vou fazer política dentro da igreja, mas essa igreja está prestes a provar, talvez de 4 até 8 anos, de uma prosperidade que a gente ainda não provou dentro dessa igreja. Mas a questão é, se esse recurso chegar, o nosso coração vai estar corrompido? Porque pode ser que a gente tenha o emprego que a gente desejou, que é trabalhar meio expediente, recebendo bem, irmãos. Ou é vender o seu serviço. Imagina, irmão, essa igreja tendo, irmão, isso é um sonho muito bacana. Essa igreja, irmão, tendo o mesmo dia de todo mundo recebendo. No mesmo dia, todo mundo sabendo, cara, todo mundo está recebendo no mesmo dia, mas a pergunta é, fale aí. Cuidado que não devemos ter com isso é de não termos nosso coração no dinheiro, porque se ele estiver no dinheiro, ele é uma divindade para nós. E Mamon fez não pode ser divindade. Amém? É por isso que ele diz que não dá para servir dois senhores, senão vai deixar um na mão, enfim, vai amar um e vai amar outro, e depois ele vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mundo. O que ele está falando? O teu coração naquilo que é para ser o teu servo, e não você ser servo, não dizer ser o seu senhor, mas ser o seu servo, te servir, cara, tu está aprisionado e o teu amor está naquilo. Sabe, não estourando balão, estou longe disso, e eu falo isso aqui com tranquilidade, porque eu peguei o Alex para criar com 6 meses de vida, estou brincando. Mas cara, eu fiquei muito orgulhoso quando eu vi o Alex com aquele troféu na mão, com aquela medalha. Mas uma pergunta veio no meu coração: ele está fazendo isso para o reino? Ele está sendo um funcionário ou o irmão do mês para o reino? Foi a pergunta que veio ao meu coração. Mas não veio como um julgamento para ele, mas veio para a minha vida também.
Será que você está fazendo algo para se destacar no reino, não para as pessoas te elogiar? E eu fiquei orgulhoso, cara, que bom. Cara, ele está crescendo, galgando, mas a pergunta é: será que essas coisas vão nos roubar da excelência de fazer e servir o corpo de Cristo? Quantos estão aqui? Porque, irmãos, para quem não é fiel no pouco, não vai conseguir ser no muito. E essa igreja, essa casa aqui, essa estrutura está próximo de provar. Vou repetir, de 4 a 8 anos, talvez de um encher de celeiro. Mas a pergunta é: nós vamos tocar ou a gente vai compartilhar com o outro o que nós temos? Porque se isso não acontecer, irmãos, nós vamos ser reprovados naquilo que nós tanto pregamos, que é comunhão. Só pode ser ajuntamento. Então eu posso ser muito bom para compartilhar com vocês do que eu recebo de Deus, mas se mexer no meu bolso, Júlio, me dá meu remédio, por favor. Tomar remédio. E aí, mexeu no meu bolso, irmão, é mesmo que mexer com... Eu botei 2 pitbull de cada lado aqui. Não toca. Ou eu vou ter... Irmãos, eu estou falando para vocês que não é chegar aqui como o Alex fez também, que eu até conto esse testemunho. O Alex, no primeiro mês que ele recebeu lá na Bahia, ele chegou, eu me lembro como se fosse, deixa eu ver cá, sentou suadão, só cimento, aí ele puxa do bolso, tudo embolado o dinheiro. Ele disse: tá aí. Eu peguei aquele monte de dinheiro, ele disse: tá aí o que, Alex? Aí, eu digo: o quê? Meu salário. Tipo assim, fica. Se eu fosse o cara que quisesse me beneficiar disso, eu tinha ficado. Eu falei: não, Alex, você sabe só o que tem que fazer. Não, eu já tirei o dízimo. Eu digo: então, Alex, é teu. Desfruta, você conseguiu. Aí foi o que a gente falou: Alex, então vamos fazer assim. Nós tiramos uma cesta básica para pagar por mês. Nós fazemos compra por mês todo. Então, só de rachar isso aqui, nós dois. Tá bom, pastor? Dá X valor por mês. X valor, o Alex estava lá com a parte dele, eu entrava com a minha parte e a gente pagava lá, fazer novas compras. Sabe, eu não estou falando de você chegar com todo o dinheiro e colocar na mesa, de você ficar com peso: hoje eu saí com a minha esposa, só eu e ela para comer, mas poxa, o pastor poderia estar aqui, a pastora Noélia, a Amanda. Não, irmão. Agora o que eu não posso fazer, eu tenho isso aqui, eu vou ficar me escondendo toda hora. Eu tenho isso aqui, eu deixo R$2 para a inteira. Eu pensei que era uma oferta. Eu tenho R$2 para a inteira. Não, irmão. Não pode, isso não pode acontecer no nosso meio. Irmão, vou falar uma coisa que está gravada. Deixa eu tomar meu remédio, senão eu fico louco. Entenda uma coisa. O que eu vou falar aqui eu quero deixar bem claro. Tem momentos que quem trabalha não tem R$1, irmão. Eu entendo isso, porque a galera que trabalha por mês recebe por mês, e às vezes dura 3 dias, 4 dias. Mas o que eu vou falar é uma coisa, irmãos: se nós estamos numa comunhão e a partilha é horizontal, eu tenho que ter em caixa um dinheiro sobrando para as inteiras. E uma coisa, irmão, não dá para dar R$10 e comer 5 pessoas. A conta não fecha, irmão. Agora vai ter momento que você vai só ter R$10 e tem 5 pessoas para comer. Não tem problema. Por quê? Porque nós não estamos na tua conta bancária, mas o Senhor está do pés à cabeça, ao redor, e o diabo está dizendo: está vendo aí a comunhão do bonitão? Quer comer igual um cavalo e dá R$5, mas tem 50 guardado, tem 100 guardado. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu não estou falando aqui para você ficar isento, irmão. Não estou falando isso porque tem pessoas que não tem como dar, não tem problema, não come junto. O que não pode, o meu coração está preso a mamão. Eu tenho 50, mas vou dar só 5 e ainda quero comer eu e minha família. Não vai dar. Estou processando. Não dá, irmão, eu tenho que ter consciência disso. Porque quando eu vou na bolinha, eu puxo 30. Mas quando eu estou na comunhão dos irmãos, 10, sabe o que vai acontecer? O cara que só tem 40 no Pix vai ter que dar os 40. Porque o cara que tem 100 no Pix
E ajuntamento é sangrando um ao outro. Não pode acontecer isso no meio da igreja do Senhor, porque a característica é o amor, e a partilha é a ação desse amor. Nós temos que ter essa consciência, irmão. E eu não quero trazer peso para quem está trabalhando de assalariado. Glória a Deus por isso. Ou quem tem recurso toda semana, ou todo mês, ou toda quinzena. Eu não estou jogando peso para você. Mas eu tenho que ter separado. Sabe, eu tenho que colocar nas minhas contas. Esse é um tempo de comunhão com meus irmãos. Quando eu estiver com meus irmãos, eu volto a dizer, não quero trazer peso para quem é assalariado, porque naquele mês você pode não ter R$1 e não ter problema nenhum, irmão. Eu não estou falando aqui em ter problema de você não ter nenhum R$1 sendo assalariado. Nós não vamos ficar assim, tá aí, ó, o Cauã agora é assalariado, não tem R$10. Não, naquele dia ele pode não ter R$10, mas veio para a comunhão, não tem problema nenhum. A consciência, irmão, é a consciência. Cara, eu até poderia estar, mas eu tenho R$40, eu tenho que inteirar para comprar o gás. Não deu os R$40, vem para a comunhão. É a tua consciência, irmão. Agora, eu estou sobrando e vou dar só 5, irmão, isso não é comunhão. Então deixa eu falar, não é a falta do teu dinheiro, do meu dinheiro que vai nos tirar da comunhão, mas é a falta de a falta de vergonha na cara, não é nem consciência. Quantos estão entendendo, irmão? Amém? Vamos adiantar. Deu para entender até aqui? Então, a partilha horizontal, eles repartiam aquilo que eles possuíam. Ou seja, a partilha horizontal fala de nós servirmos os nossos irmãos com nossos bens, não só com bem, com o nosso tempo. E deixa eu falar uma coisa onde a gente peca muito, com a nossa atenção. Às vezes eu dou o tempo para o João, mas não dou a atenção necessária para ele, porque eu estou no celular. Então eu não estou compartilhando horizontalmente o meu tempo com o João. Por quê? Porque até deu o meu tempo com o João, mas a minha atenção ele vai ficar aqui do meu lado. 10 horas de tempo, eu vou embora para casa, eu não dei uma palavra com ele, não conversei com ele. Por quê? Porque eu dei o tempo, mas a atenção não dei. Quer um exemplo, irmão? Não vou dar. Eu só vou jogar para lá e você vai pegar. Tem uma pessoa que não participa quase com a gente, mas sempre dá inteira. Eu pergunto, eu estou preocupado com o dinheiro dela? Não, eu quero o tempo dela e a atenção dela com a gente, irmão. Porque às vezes o recurso dela chega, e deixa eu falar, às vezes até mais do que o nosso, e ela nem está no meio da gente. Mas o que nós queremos dela não é o recurso, é o tempo, é a atenção. Nesse tempo que vivemos, irmãos, como diz o Vilela, no tempo dos nossos avós faltavam cadeira para as pessoas sentar na sala para conversar. Hoje, no nosso tempo, faltam tomadas para o nosso celular estar carregando. Por quê? Porque às vezes a gente tem tempo e não queremos dar. Às vezes nós temos tempo, mas não damos atenção. Então compartilhar horizontal é, cara, eu não tenho dinheiro para estar com meus irmãos hoje, mas eu vou estar lá e eu vou compartilhar o meu tempo e a minha atenção, o meu serviço, eu vou servir o meu irmão. Porque, irmão, inteirar também não é te deixar exemplo de serviço. O que é mais gostoso não é comprar pizza feita, é fazer ela. O que é mais legal não é comprar o bolo feito, é fazer o bolo, mas em comunhão, em servir o meu irmão, eu e ele servindo, dando atenção, porque no fazer de um arroz de galinha, eu estou conversando e colocando o meu coração para fora. Quantos estão entendendo, irmão? Eu não posso inteirar e chegar lá tudo pronto. Nós não queremos só o teu dinheiro, nós queremos a tua presença. Não vai dar para mim ir, mas toma 50, 100, eu só vou chegar quando tudo estiver pronto. Não é sobre isso. Quantos estão entendendo, irmão? Eu estou quase sangrando a minha garganta aqui, mas está dando para entender, irmãos? Não é só sobre o recurso, é sobre estar junto, é sobre servir o meu irmão. Quantos estão entendendo, irmãos? Quantos estão entendendo? De verdade, é o servir, é o dar atenção. Eu quero estar junto, não é só para comer. E às vezes parece que a gente só quer estar junto para comer, irmãos. Às vezes é para dar uma atenção, às vezes é para estar junto. Uma vez um pastor amigo meu lá
Foi num dos encontros desse Cacoal, ele falou que ele foi chamar a atenção do filho dele. O filho dele estava com o tablet na mão. Ele começou a chamar a atenção. Presta atenção para mim, porque quando eu falo contigo tu não me dá atenção. Ele falou, pai, porque quando eu vou falar com o senhor está com o celular na mão e faz a mesma coisa. Ele falou, só estou fazendo o que o senhor faz comigo. Cara, não dá para a gente estar sentado junto e o João falando. Cara, eu estou ouvindo áudio, irmão. Como dizendo que diabo é isso? O João estava falando assim, ó. Eu anotei uma coisa. Quando a Inê vem falar comigo, ela fala tudo. E ela sai. E eu acho que a Júlia já percebeu. Ela sai. Ela falou algo, hoje de manhã foi isso. Ela falou algo e saiu. Eu não dei atenção que eu estava ouvindo, parece que o jornal ou conversando com a Júlia. Eu voltei a Inê, volta aqui. Me fala de novo, filha. O que você estava falando, papai não prestou atenção. Ela me falou tudo que ela estava falando. Mas às vezes passa batido. Porque a gente acha, irmão, que o nosso dinheiro é suficiente. Irmãos, o dinheiro tem que ser o último quando a gente se juntar. O dinheiro só tem que ser consequência quando a gente se juntar da comunhão, porque a gente vai ter que comer, irmãos. Não estou entendendo? Amém? 9h15, já vou terminar. Ai. Eu sabia que quando chegasse aqui ia demorar, mas vamos lá. Se você não está disposto a viver, a servir os seus irmãos com o que você tem, não diga que você faz parte de uma igreja de Jesus. Vou repetir para ficar bem claro. Se você não está disposto a servir o seu irmão com o que você tem, não diga que você faz parte da igreja de Jesus. O que foi que Jesus fez, irmão? Ele partilhou da sua vida, dos seus recursos, de tudo que ele tinha. Mulheres ricas andavam com ele. E quando alguém veio dizer, eu posso te seguir, ele diz, olha, não tem nem onde dormir. Quantos estão entendendo, irmão? Terceira característica. Lembra que a gente pulou agora do segundo aspecto, que agora a terceira característica, nós vamos falar da terceira, da terceira e da quarta. Já vamos terminar, tá bom? Prometo que eu vou ser rápido aqui, que eu demorei muito aqui. Terceira característica. Eles eram uma igreja que adorava. Amém? Eles eram uma igreja que adorava. Esse é a terceira característica. E lá vai essa divisão, né? Mas eu entendo que essa divisão é bom para ficar mais claro o entendimento. Nós precisamos fazer 2 destaques sobre a adoração da igreja de Atos, tá? Terceira característica, e tem 2 destaques que nós vamos fazer dentro da adoração daquela igreja. Deu para entender de novo? Você vai abrir um parênteses aí, vai anotar. O primeiro destaque, eu vou ter que correr um pouquinho aqui. Eu estou com muita dor, irmãos. Misericórdia. Só melhor. O gelado está descendo. Já o primeiro destaque, eles adoravam a Deus de uma maneira formal, mas também adoravam de maneira informal. Amém? O primeiro destaque é, eles adoravam de maneira formal e de maneira informal. Tá? A adoração deles era formal, para ficar menor ainda, e informal. Tá? E o que isso significa? Isso significa que eles não tinham lugar e não tinham jeito correto. Quantos estão entendendo? Eles eram uma igreja que adoravam formalmente, era tipo assim, culto, vamos trazer para o dia de hoje. Culto domingo, tem horário para começar, tem alguém abrindo culto, a galera cantando 3 louvores, a ministração, isso é formal. Informal era o quê? Estamos numa conversa, bate-papo, pegou o violão, começou, de repente, o que aconteceu lá na casa do Padinho lá? Começou um batuque, nós estávamos adorando a Deus informalmente. Quantos estão entendendo? Então o que isso significa? Que eles não tinham o jeito correto. Não é assim, ó, só é adoração se tiver o teclado ligado e os irmãos cantando. Não! Para eles a adoração não tinha uma forma correta, não se diz
É que eles não estavam ligados, eles não estavam presos a isso. Então, qual era a adoração que aquela igreja entregava ao Senhor? Uma adoração em todo tempo e em todo lugar. Era uma igreja que adorava em todo tempo e em todo lugar. Está dando para entender, irmão? Segundo destaque da adoração daquela igreja, eles eram uma igreja alegre e reverente. E reverente, não irreverente, tá? Eles eram uma igreja alegre e reverente. Isso tudo, irmãos, está aqui em Atos 2:42 em diante, tá? Que é já o final dele. Está tudo dentro disso aqui, tá? Deu para entender aí? Eles eram uma igreja alegre e reverente. A adoração daquela igreja era alegre e ao mesmo tempo reverente, porque era feita com temor, ou seja, havia muita alegria, mas havia muito respeito. Havia muita alegria, mas havia muito respeito. Essa singeleza que aparece é uma sinceridade de coração. Eles tinham muita alegria por estar reunidos em adoração, mas também eles tinham muito respeito por aquilo que estavam fazendo. Então a alegria deles não era uma encarnação, não era, sabe, uma bagunça. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que para alguns vai servir perfeitamente, porque eu já vi fazendo isso também. Talvez em algum momento eu fiz e eu me policio para não fazer. Eu não estou me policiando para não fazer para acusar quem faz, irmãos. Às vezes a gente pega canções e coloca outras palavras distorcendo isso, às vezes vira banal no nosso meio, vira uma bagunça. Isso vira uma falta de reverência para o Senhor. Isso vira uma irreverência. Nós podemos cantar com alegria, mas temos que ter muito entendimento com as canções que nós estamos fazendo. Às vezes a gente distorce a canção e isso vira banal só para virar uma brincadeira entre nós. E quem está falando é uma pessoa que já fez muito isso e que já foi chamada a atenção pela minha esposa, e eu aprendi com isso. Quantos estão entendendo, irmão? Sabe por quê? Porque senão vira banal no nosso meio. Eu não estou dizendo que a gente não pode ser alegre, não estou dizendo que a gente... Irmãos, a gente pode ser alegre, mas sempre, sabe, com aquele equilíbrio, cara. Aonde é que essa nossa alegria já está virando bagunça? Onde é que essa nossa alegria já está passando do limite? Está uma falta de temor entre nós. Eu volto a dizer, isso tudo parte do coração, irmão. Quantos estão entendendo? Amém? Deixa eu ir para cá. Quarta característica e a última. Eu quero chegar até 9h30, todos os estudos, irmão, para a gente não extrapolar. E é 9h23. Quarta característica, eles eram uma igreja evangelística. Aleluia. Eles eram uma igreja evangelística. Quem pode ler Atos 2:47, que é o último versículo? Vai ler, João? Chegou com muita... Vai passando lá. É igual o jurado do Silvio Santos. 2:47. Eles eram uma igreja evangelística, tá? Vai. Louvaram a Deus por tudo que é estimado por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Deixa eu ler na minha também. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, aquela igreja era uma igreja evangelística. Lá vai as divisões. Duas coisas que aqueles irmãos tinham convicção sobre ser uma igreja evangelística.
Eu acho que isso é muito importante a gente anotar. Duas coisas que aqueles irmãos tinham convicção sobre ser uma igreja evangelística. Duas coisas que aqueles irmãos tinham convicção sobre ser uma igreja evangelística. A primeira coisa, eles sabiam que quem salvava e acrescentava as pessoas à igreja era o Senhor. A primeira coisa que eles sabiam era que quem salvava e acrescentava as pessoas à igreja era o Senhor. Primeira coisa, eles sabiam que quem salvava e acrescentava as pessoas à igreja era o Senhor. Deu para entender? Olha o que diz: louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, o Senhor lhe acrescentava diariamente. Quem acrescentava, irmão? O Senhor. Então eles tinham convicção de uma coisa: quem faz isso é Deus. Amém? Eu só vou ler algumas coisas aqui, você não precisa anotar, se você conseguir. Amém? Então, homem nenhum pode salvar ou acrescentar ninguém à igreja de Cristo. O que homens podem fazer é acrescentar pessoas em suas instituições religiosas. Só Cristo pode dar acesso a uma pessoa, à sua igreja, ao seu povo. Só Cristo. Amém? Só Ele pode fazer isso. Segunda coisa, isso aqui, cara, é a cereja do bolo desse estudo aqui. Se eu pudesse resumir tudo, era isso aqui. Segunda coisa, a salvação e a vida comunitária. A salvação e a vida comunitária. Ai, chegou a me empolgar aqui, irmão. Segunda coisa, salvação e vida comunitária. E eu vou ser muito centrado para mim não me empolgar e ficar aqui 4 horas de tempo. Segunda coisa, salvação e vida comunitária. Ou seja, ser cristão é fazer parte da igreja, da comunidade de Cristo. Salvação e vida comunitária são duas coisas inseparáveis. Ou seja, ser cristão é fazer parte da igreja, da comunidade de Cristo. Ser cristão é fazer parte da igreja e da comunidade de Cristo. Salvação e vida comunitária são coisas inseparáveis. Salvação e vida comunitária são coisas inseparáveis. Vou repetir. Ou seja, ser cristão é fazer parte da igreja, da comunidade de Cristo. Salvação e vida comunitária são coisas inseparáveis. Não tem como, é impossível ser cristão sem fazer parte da comunidade de Cristo. Eu sou salvo, mas congrega onde? Está junto da comunidade? Não, eu estou em casa, vivendo a vida. Irmãos, isso é mentira, porque olha o que a Escritura diz: louvando a Deus, tendo simpatia de todos, e o Senhor lhes acrescentava diariamente o que ia sendo salvo. Eu acho que na Bíblia do menino está dizendo, acrescentava na igreja, a igreja. Ou seja, o que o Senhor fazia? O cara foi salvo, deixava em qualquer lugar? Não, no meio da comunhão. Então, salvação sem comunhão não é salvação. Comunhão sem salvação não é comunhão. Elas andam juntos, elas andam, como diz o baiano, coligada. É o meu coligado. Quantos estão entendendo? Então, não existe cristão caseiro. Não existe cristão caseiro, em casa,
porque quem é salvo é acrescentado, e só é acrescentado quem é salvo. Vou repetir: não existe cristão caseiro em casa, porque quem é salvo é acrescentado, e só é acrescentado quem é salvo. Quem não gosta de comunhão não é salvo, irmão. Salvação, ela vem acompanhada com comunhão. Quem é salvo é acrescentado. Quem é salvo é acrescentado, e só é acrescentado quem é salvo. Quantos estão entendendo? Estou terminando de verdade. Então, ou eu sou um convencido em casa, ou eu sou um convertido na comunhão. Ou eu sou um convencido em casa, não, eu vou ficar em casa adorando a Deus, sou um convencido. Ou eu sou um convertido na comunhão. Amém? Quem gosta de ficar em casa, irmão, tome cuidado. O capeta vai... o chifrudo vai lá, e ele diz: pega o celular, começa a fazer besteira, ele começa, faz essas... Irmãos, comunhão faz parte da salvação. O Senhor nos salvou, quem lembra da conferência de paternidade, para nos inserir na sua família. O plano do Senhor em resgatar a nossa vida foi para nos sapecar para dentro da família dele. Deixa eu falar uma coisa: só quem gosta de crente é Deus, irmão. Ou coisa complicada é a igreja, melhor, ou coisa complicada é a comunhão. Mas o Senhor descomplica as coisas. Como? Nos sapecando para dentro dela. Ele diz: está aqui um cheirando a enxofre, acabei de salvar. Esse estava com o pezinho queimando, já arranquei de lá. Onde vai ficar? Vai ficar bonitinho na praça. Não, deixa na Netflix na casa dele. Sapeca para o meio da comunhão. Pum, o cara chega fedendo a enxofre, fedor de diabo por aqui. Era eu que estava me esfregando com ele, acabei de chegar de lá, no meio da comunhão, irmão. Quanto você está entendendo? Então ou eu sou um convertido em casa, ou eu sou um convertido na comunhão, na comunidade de Cristo. Terceira coisa e última, eu já fico em pé para a gente terminar. Terminei 9h30, 9h32. Ninguém quer ficar em pé. Ah, você vai anotar primeiro, né? Terceira coisa: todos os dias aquela igreja evangelizava com a sua vida, com a palavra e com as suas ações. Todos os dias aquela igreja evangelizava com a sua vida, com a palavra e com as suas ações. E aqui finalizamos mais um estudo para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Aqui no meu tablet é 9h30 ponto, no meu relógio é 9h33, no meu celular é 9h30. Deu para entender, irmãos? Mas... a última. Todos os dias aquela igreja evangelizava com a sua vida, com a palavra e com as suas ações. Deu para entender até aqui, irmão? Amém? Irmãos, quem crê que a comunhão cura? Amém? Sabe por que a comunhão cura? Não é porque a gente é legal, irmão. É porque Cristo está no meio da comunhão. É por isso que a gente é curado. Eu não sei você, eu já participei de associação de futebol, de jogar futebol. Eu desisti porque é chato demais, irmão. O pessoal enjoado, né? Irmãos. Pega escoteada demais no campo, irmão. Ou coisa enjoada. Mas deixa eu falar uma coisa, irmão. Quando a gente está reunido em volta de Cristo, na comunhão do Senhor, aonde Ele te inseriu, irmão, a cura. Eu boto de novo isso que eu falei domingo. Eu acho que foi domingo.
Eu queria estar naquela sexta-feira, eu acho, não sei se foi sexta, eu queria estar em casa naquela rede que eu estava mergulho da costa. Eu terminei a noite jogando bola na quadra. Porque a comunhão cura, irmãos. Ele está no meio da comunhão. Então não existe crente caseiro, esse negócio de desigrejado, irmãos. Existe sim igrejas que não se movem em 4 paredes, mas se movem na casa ou nas casas. Isso não tem problema, irmão. Mas agora eu dizer, irmãos, que eu quero ficar em casa, eu quero. E eu não estou dizendo, irmão, uma noite, um dia, não é isso. Vai ter dia que você vai preferir ficar na sua... Sabe por quê? Você vai preferir ficar na sua casa para você não ferir ninguém, não tem problema nenhum. Você está fazendo um bem para a comunhão. Quantos estão entendendo? Eu não estou dizendo que toda hora nós vamos estar bem para estar juntos, irmão. Mas o que eu não posso colocar na minha cabeça irmão, se eu for falar aqui uma pessoa, você vai tirar essa conclusão. Tem uma pessoa no meio da gente, que é o cara aqui, uma pessoa que recebe do Senhor, mas não passa. É uma pessoa que está na casa achando que está sendo protegido, ou está protegendo sua família e não está no meio da comunhão, irmãos. Cara, infelizmente, fica vulnerável, irmão, está perdido. Quantos estão entendendo, irmão? Amém? Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria para poder ser essa igreja de Atos, porque por muitas vezes me ensinaram que não dá mais para ser como a igreja de Atos. A igreja de Atos foi para o tempo daquele tempo, não, cara. O modelo de igreja está bem claro ali. Aquilo que eles viveram há anos atrás é possível viver agora no nosso tempo, com as suas dificuldades, com as suas complexidades, mas dá para viver, Senhor. E nós pedimos a Tua misericórdia, nós queremos, Pai, ter comunhão com nossos irmãos, viver como uma igreja que de forma vive a comunhão, o amor entre os irmãos. Pai, nos ensina a não ser amantes do dinheiro, nos ensina a não amar o nosso tempo e não dar o nosso tempo ao nosso irmão, a amar a nossa atenção e não dar a nossa atenção ao nosso irmão. Nos ensina, Senhor, a servir os nossos irmãos como nós queremos te servir, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser uma igreja evangelística, uma igreja que evangeliza, uma igreja que entende que quem acrescenta é o Senhor, não é homem, não é, Senhor, pessoas, mas é o Senhor acrescentando. Nos ensina a evangelizar, Senhor, todos os dias, com a palavra, com a nossa vida, com as nossas ações. Nos ensina, Senhor, ser um modelo de igreja que o Senhor deseja que sejamos. Nos insere cada dia mais no meio da comunhão, com as nossas indiferenças, com as nossas classes sociais diferentes, com a nossa inteligência diferente, Pai, mas que o Senhor nos acrescente no meio da comunhão. Não queremos ser convencidos em casa, queremos ser convertidos no meio da comunhão, porque é lá que o Senhor tem nos amadurecido, Senhor. Nos ensina, Pai, a caminhar como verdadeiro cristão, verdadeira igreja, Senhor, do Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento. Somos gratos, Senhor, por Ti, por tudo que o Senhor está fazendo, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, intercedam por nós. Amém. A galera do louvor.